Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Jardim da Ana. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente nos vídeos, não esqueçam aí de ativar o sininho de notificação para que vocês não percam aí nenhum dos meus vídeos. Não esqueçam aí de deixar um like e o comentário, que é muito importante para que o meu canal cresça aí cada dia mais, né? E o tema de hoje, gente, eu vou estar falando como as suculentas me ajudaram contra a depressão, que é uma doença que atinge várias pessoas ao redor do mundo, né? Então, muitas pessoas sofrem com essa doença. Então, vou estar falando sobre esse tema hoje com vocês e vou estar falando, aliás, sobre mim, né? Eu vou estar falando sobre a minha experiência, né, com a depressão e como as suculentas aí me ajudaram. Bom, gente, então vou estar falando um pouco da minha história hoje pra vocês. Não reparam em barulho de carro, de moto, cachorro, os vizinhos, tá? Porque já tem uma semana que eu tô tentando fazer esse vídeo. Então, se eu não fizer assim, gente, esse vídeo não vai sair pra vocês. Então, eu vou estar falando como as suculentas me ajudaram aí, né, contra a depressão. Bom, gente, eu não nasci aqui em São Paulo, tá? Minha terra natal é no Tocantins. Nasci e me criei lá. Em 2017 conheci o meu esposo nas redes sociais, tá? Conheci ele nas redes sociais em 2017. Em 2018 vim para São Paulo, me casei com ele. Em 2019 a minha filha, aliás, eu engravidei, né? E em 2020 a minha filha nasceu. Então, gente, a minha filha nasceu em maio, nasceu dia 19 de maio, tá? De 2020, bem no pico mesmo da pandemia. Minha mãe era para vir cuidar de mim, não teve como vir, porque ela fazia parte do grupo de risco. Para piorar, meu esposo não podia ficar comigo durante a noite no hospital, só durante o dia. Eu tive que arrumar alguém para ficar comigo durante a noite. Graças a Deus eu consegui duas amigas, né, que intercalaram lá e ficaram cuidando de mim, né? Bom, então, gente, aí meu esposo ficava comigo durante o dia e essas amigas durante a noite cuidando de mim. Fiquei 3 dias no hospital, né? Recebi alta, vim pra casa. Só, gente, que eu tava com medo de colocar alguém, né, pra ficar cuidando de mim, cuidando da minha filha, porque tinha muita gente pegando o vírus, tinha muita gente morrendo, né? Então eu fiquei com medo aí de colocar alguém aqui para cuidar de mim e cuidar dela e a gente pegar, né? Ou alguém da nossa família aqui morrer. Então, eu não coloquei ninguém, né, para cuidar de mim nem dela. Mas graças a Deus, como eu já tinha experiência de como cuidar, porque ela não é minha primeira filha, né? Ela é minha filha mais nova. O meu filho mais velho tem 10 anos, né, que é do meu primeiro casamento, né? Então eu já tinha uma experiência, eu já sabia como cuidar de um bebê recém-nascido, né? Eu já sabia ali como cuidar de uma criança pequena. Então foi mais fácil nesse sentido. Mas mesmo assim, gente, foi um momento muito difícil para mim, porque eu queria que minha mãe estivesse perto de mim, né? Queria estar perto da minha família, né? E quando você ganha um bebê, uma criança, a gente fica muito sensível, né? Então, para quem é mãe aí sabe que pós-parto é bem complicado, né? Eu tive cesárea, então mais complicado ainda, que eu sentia muita dor por causa dos pontos, né? Então, assim, foi bem difícil para mim nesse momento. Foi um momento em que eu comecei a ficar triste, né? Eu comecei a ficar depressiva, né? Porque eu só chorava. Eu tinha vontade de sumir, desaparecer, sabe? Eu queria sumir assim do meio do mato, num lugar onde ninguém me visse, onde eu não ficasse perto de ninguém. Eu tava nessa situação, gente, e só vivia chorando, tá? Então, assim, foi um momento muito difícil, onde eu comecei a ficar triste, onde eu não queria fazer nada, eu só tinha vontade de chorar, de sumir e de morrer. Era uma dor tão grande, tão insuportável que vocês não imaginam. É uma dor que parece que sufoca, parece que vai te apertando, sabe? Vai apertando, assim, tipo te sufocando. É uma dor que você só quer que ela vá embora, que ela suma e desapareça. Era assim que eu me sentia. Mas uma amiga minha, espero que ela esteja assistindo esse vídeo, né? A minha amiga Sandra Keveluk, né? Espero que você esteja assistindo esse vídeo.
né? Ela me ajudou muito porque ela foi a primeira a me dar suculentas. Foi com quem eu conheci as plantas suculentas, né? E foi ela que me ajudou, nem sei se ela sabe, eu acho que ela nem sabe, gente, mas ela me ajudou. Porque quando ela me deu a primeira plantinha que ela trouxe para mim de suculenta, foi nesse período que eu tava muito triste, né? E ela me trouxe umas mudinhas de suculenta, tá? E, gente, isso me ajudou tanto, porque eu comecei a mexer com a terra, comecei a plantar, comecei a cuidar dessas plantas, tá? E isso foi me ajudando tanto emocionalmente, psicologicamente, que vocês não têm noção, sabe? Eu já não me sentia mais tão triste, eu já não tinha mais tempo para pensar em coisas negativas, sabe? Ou de pensar em fazer alguma coisa ruim comigo mesma, tá? Então, assim, eu já estava mais feliz, mais alegre. Eu converso até hoje com as minhas plantas. Meu esposo fala até que eu sou doida. Às vezes ele chega no quintal, eu tô ali falando sozinha, ele fala que eu sou doida, né? Eu não sei se todo mundo é que nem eu, que conversa com as plantinhas, mas eu converso com as minhas plantas aqui no quintal, né? Com elas aqui, a gente vai batendo um papo, eu vou conversando com elas e vou cuidando delas, né? E ele me chama e fala que eu sou doida, né? Mas assim, gente, me ajudou muito nesse processo de depressão, de tristeza. Foi uma terapia pra mim, né? Que me tirou da tristeza profunda em qual eu estava. Eu acredito, gente, que se não fossem as suculentas, não fossem essas plantas, eu não sei o que teria sido de mim no período de pandemia, porque eu estava numa depressão profunda, de tristeza, que só Deus sabe como eu estava me sentindo, né? Então, assim, eu posso falar para vocês, por experiência própria, que essas plantas me ajudaram muito a não pensar em coisas negativas, a não pensar em coisas ruins, né? Pra mim não ficar triste, eu não ficava mais triste, porque eu mexia com as minhas plantas, eu fazia uma mudinha, eu via as minhas plantas crescer, as minhas folhinhas brotarem, que é uma coisa incrível, né? Como as suculentas, elas ali se desenvolvem, como elas brotam, né? Então ali é tudo magnífico, né? As coisas de Deus são perfeitas. Então, essa é a minha história. Se vocês gostaram, deixa seu like, comente neste vídeo. Não esqueçam aí de deixar ou de ativar, né, o sininho de notificação. E não esqueçam também de deixar aí o seu like. Até o próximo vídeo.